eu comecei a entender o seguinte, né? Por que que eu sou contra, por exemplo, a redução da maioridade penal? Eu costumo dizer sempre às pessoas que a gente precisa entender a lógica da coisa, que nada é construído à toa, não é? Tem uma lógica, tem uma razão de ser. Por que será que é 18 anos? Vai estudar um pouco sobre o desenvolvimento, sobre a formação do indivíduo. Nenhum indivíduo está formado antes dos 18 anos. E olha que tem gente que depois dos 18 anos também não está ainda. Imagine até 18 anos. Então, nesse período, não é, que é um período muito difícil, né, que da adolescência e essas questões da puberdade, enfim, você está ali em formação ainda. Você está tentando dizer o que é que eu vou ser, quem sou eu nesse mundo, não é? Então, como você está ainda em formação, você não tem como atribuir responsabilidade a esse indivíduo. Eu sempre gosto de perguntar às pessoas, lembre de algo que você fez até seus 18 anos, que você pensa, meu Deus, não é possível que eu fiz isso. Pensa em algo que você fez que você não faria. Pode ser a coisa mais besta, como pode ser a coisa mais grave, como usar uma droga, como portar uma arma, como fazer parte do tráfico. Coisas que você não faria hoje. Digamos que você é um ex-traficante ou alguém que fez parte e não faz mais. São essas questões que a gente precisa pensar. O indivíduo, quando ele entra na puberdade, tanto o menino quanto a menina, ele quer respostas para aquilo ali. Ele quer entender aquele corpo. Ele quer entender tudo o que está acontecendo com ele. Ele precisa de respostas para aquilo ali. E qual é o sintoma, muitas vezes? Por exemplo, nas meninas, a anorexia é um dos sintomas possíveis, não é? Ela não quer aquele corpo ela não consegue se entender enquanto mulher, ela quer resistir àquilo ali. E ela, para resistir àquele corpo que está surgindo, ela deixa de comer. Muitas vezes a menstruação vai embora, não continua menstruada. Ela vai ficando tão magrinha porque ela quer voltar a ser o quê? Aquela criança. É sobre isso. E aí, como é que vem a questão dos meninos? Os meninos, eles querem se afirmar como homem. Como é ser homem? Como é ser esse homem? Qual é o sintoma que pode desencadear? É justamente ele se envolver com o tráfico. É ele se envolver, pegar arma, porque na cabeça dele, ser homem é aquilo ali. E se você consegue resgatar essa criança, essa adolescente, antes, você consegue. Ah, mas você vai dizer, mas no meu tempo... Você não. Outras pessoas vão dizer, mas no meu tempo não foi assim. Não existe uma adolescência, existem adolescências. E a gente tem que respeitar o que? O período histórico, a cultura. É sobre isso. Então, a adolescência é uma construção social. Não é algo que se dá igual. E ela é singular. Cada um vai ser adolescente de uma maneira. E é sobre isso. Você pode ter dentro da comunidade um menino que vai pro tráfico e outro que não vai. É sobre isso. Morando na mesma rua. Ou às vezes na mesma casa. Exatamente. Então, a gente precisa entender que não é que... Porque muitas vezes a gente fica batendo nos governos, da direita, bate da esquerda, bate em todo mundo, que eu sou altamente contra. Eu já me candidatei várias vezes, minha gente. 3 vezes, viu? Já. Mas eu não tô nem aí. Foi? Já, 3 vezes. Porque depois eu vou contar a história. Vereadora, deputada? Vereadora, deputada, vereadora. Calma, vocês vão chegar nessa história. Pra vocês darem risada. Vocês vão entender o porquê, não é? E aí, eu vejo essas questões de direita, esquerda, centro, pra mim tudo é balela. Tudo é mentira, entendeu? Mas a gente estuda depois. Então, a gente precisa entender que a adolescência, né, que puberdade é uma coisa, adolescência é outra. A puberdade é o desenvolvimento do corpo, dos pelos, a coisa toda, a transformação, né, do indivíduo. É tudo muito difícil para o indivíduo. Para uns, é muito mais difícil. E se ele não tem um referencial, ainda fica pior. Ainda tem esse detalhe. Por que será que aquelas crianças e adolescentes me xingavam? As crianças me xingavam. Por que será? Qual era o referencial armado delas? Não era eu. O que ela via dentro da comunidade dela? Trocar de tiro com a polícia. Porque dentro da comunidade Nordeste Amaralina, você só tem um único grupo, né? Uma única facção. Os confrontos só acontecem com a polícia. Esse é o detalhe. E ela tá vindo lá, o vizinho, o primo, o irmão, a irmã, que a gente não pode deixar de lado o protagonismo feminino, que a gente acha que mulher não pega também, bota pra lascar. Né? Todo mundo participando de um grupo só. Infelizmente é uma realidade. Então você tem ali a criança vendo o primo embalando o pacotezinho da maconha, da cocaína. Tá entendendo?
E aí você vê a polícia, ele vai estar de lado de quem? Ele vai estar ao lado do primo dele, do pai, do tio, da irmã. É o referência armado que ele tem. Então é algo muito delicado e que a gente precisa abrir as nossas mentes. Por que que eu fazia trabalho com criança e com adolescente? E por que que eu insistia tanto nisso? Porque eu estava falando de psicologia. Eu estava tentando fazer as pessoas entenderem sobre essa questão de desenvolvimento humano, né? E principalmente da falta de oportunidade. Então, eu tratei a violência não pelo produto final, que era o crime, mas sim por toda a subjetividade que havia por trás dela, por toda a falta de oportunidade. Esse era o detalhe. E juntei tudo aí, a psicologia, o conhecimento, né, da UFBA, entendi sobre racismo, fiz aquele letramento racial para entender realmente que não era mimimi, né, para entender o porquê da importância das cotas, né, e não ficar repetindo bobagem por aí. Muito embora a gente ouça as pessoas falarem, como eu ouvi uma pessoa falar essa semana, que a cota, que era contra a cota, que era antirracista, mas que era contra a cota porque o governo tinha que fazer o papel dele. Eu disse, meu bem, não é assim. Quem é o nosso pai? Quem é a nossa filiação? Quem é a filiação desse país? Quem é o nosso pai? Quem é a nossa mãe? A escravidão e o genocídio. Desde sempre. Não é? A escravidão só muda ao longo do tempo, não é verdade? O seu modus operandi. Não é verdade? Cenário. Pois é. Então a gente precisa entender que se a gente for esperar o governo fazer a parte dele, vai morrer muito mais do que já morre dentro das comunidades. A gente vai ter muito mais indivíduos envolvidos. Então é melhor você dar a oportunidade àquele garoto que está ali dentro daquela comunidade de estudar e para que ele vire um multiplicador ali dentro. Para que ele vire referencial para os demais. Ajuda e muito. Aí foi explicar. Aí eu disse a essa pessoa que eu ia comprar um livro para dar de presente para ele. Né, de Djamila Ribeiro. Pequeno Manual Antirracista, se eu não me engano, o título. Eu disse a ele que ia dar alguns livros a ele, curtinhos, para ele dar aquela lidinha básica, para ele entender muitas coisas. Leitura rápida. Leitura rápida, para ele entender, enfim. E foi assim, esse trabalho foi feito dessa maneira.